Nós devemos entender que o melhor caminho é buscar a presença de Deus em humildade, se entregar ao Senhor humildemente e por completo, totalmente dependentes da sua graça, abandonando todo o orgulho, todo sentimento de exaltação própria. Entendermos que nós não merecemos nada da parte de Deus, mas Ele graciosamente nos entrega a vida eterna em Cristo Jesus, mediante a nossa confissão, mediante o nosso arrependimento dos nossos pecados. Então o melhor caminho é se submeter à vontade de Deus, se humilhar na presença de Deus. Daí acontece o que Tiago vai dizer nos versos seguintes, do verso 7 ao verso 10, e ele começa dizendo: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Como nós resistimos ao diabo se não submetendo à vontade de Deus? Quando nós nos submetemos à vontade de Deus, nos entregamos àquilo que é a vontade de Deus, Satanás não pode tocar na nossa vida, ele não encontra legalidade para tocar na nossa vida. Então é necessário que nós façamos completamente aquilo que é a vontade de Deus, e assim o diabo foge. Muita gente acha que a guerra contra Satanás, ou deve travar uma batalha contra Satanás, no sentido de encarar Satanás cara a cara, nada disso. O melhor caminho nessa luta contra o inimigo é justamente abraçar a graça que nós alcançamos em Cristo Jesus, fazer a vontade de Deus, buscar ser santo, ter uma vida santa, uma vida de santidade. Quando nós fazemos isso, Satanás bate em retirada. Ele tenta de alguma forma nos prejudicar, ele tenta trazer as tentações diante de nós, mas quando perseveramos numa vida de santidade, Satanás não resiste a isso. Portanto, devemos nos submeter à vontade de Deus. Assim o inimigo não nos toca, assim o inimigo foge da presença dos santos, por causa da autoridade de Deus, por causa da graça de Deus que está sobre a nossa vida. 1 Pedro capítulo 5, versos 8 e 9, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, servir a Cristo, servir ao Senhor, não é exclusivamente ausência de sofrimentos, mas perseverança em fé. Quando nós perseveramos na fé, nós continuamos lutando contra as artimanhas de Satanás. O diabo, ele não pode tocar na nossa vida, ele anda ao redor, ele tenta nos prejudicar, mas o melhor caminho é nós nos submetermos a Deus, fazermos aquilo que é a vontade de Deus. Mas como isso se dá na prática, essa submissão a Deus, esse aproximar-se de Deus? E Tiago continua aqui a partir do verso 8. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem, troquem o riso por lamento, a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele vos exaltará. Ou seja, o melhor caminho é buscar a santidade. E Tiago ele usa aqui um exemplo muito comum também, né, na cultura judaica, essa expressão de limpar as mãos pecadores, obviamente fazendo uma referência, né, ao rito de purificação cerimonial, onde se lavava as mãos ali. Nesse ato de lavar as mãos se refletia, né, sobre seus pecados, sobre a sujeira do pecado e tudo mais. Então, quando Tiago diz limpem as mãos pecadores, ele está fazendo essa referência, ou seja, pensem, reflitam sobre os pecados de vocês, abandonem esses pecados, busquem a santidade, busquem viver uma vida reta. E não só isso, né? Ele cita que também aqueles que têm a mente dividida devem purificar também o seu coração. O Senhor não se agrada de uma mente dividida. A submissão a Deus, ela passa pelo arrependimento, pelo abandono de pecados. Por isso Tiago, ele fala de uma forma assim tão enfática sobre esse ato de se entristecer, de chorar pelo pecado. É extremamente necessário que nós tenhamos essa atitude. Porque será que Tiago está querendo que nós vivamos sempre cabisbaixo, sempre triste, sempre chorando, ou algo nesse sentido? Não. Obviamente nós nos alegramos na graça que há em Cristo Jesus. Nós nos alegramos no prazer que há na vida eterna. Mas nós devemos nos lembrar que o pecado, se envolver em pecado, é motivo de choro.
porque o pecado ele não alegra a Deus, o pecado ele é terrível, o pecado ele é motivo sim de tristeza e de choro. Esse processo de choro, de tristeza por causa do pecado, ele faz parte do verdadeiro arrependimento, da mudança de mente, onde nós nos arrependemos amargamente, profundamente, para que nós não voltemos a praticar de novo o mesmo pecado, não cometamos de novo o mesmo erro. Por isso ele diz aqui que nós devemos lamentar e chorar, trocar o riso pelo lamento, porque de fato a mentira, o conluio, a inveja, o adultério, ele não é motivo de riso. O pecado não é motivo de riso e sim de tristeza. Imagine uma família destruída por causa do pecado. Imagine várias pessoas prejudicadas, sofrendo por causa do nosso pecado. Isso não é motivo de riso, isso é motivo de lamento, isso é motivo de choro. Almas vão para o inferno por causa que se entregam ao pecado. Então o pecado não é um motivo de riso, o pecado é aquilo que nos separa da presença de Deus, o pecado é errar o alvo estabelecido por Deus. Por isso o pecado não é motivo de riso e sim de lamento. Nós devemos chorar, lamentar por causa dos nossos pecados. Essa é uma conduta genuína e uma conduta bíblica. Lembremos do Salmo de número 6, verso 6. Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar. Inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito. Ou seja, Davi, em várias partes dos Salmos, ele relata essa tristeza por causa dos seus pecados. Lucas capítulo 22, versos 60 a 62. Pedro respondeu: Homem, não sei o que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Ou seja, Pedro, ali naquele momento que ele trai a Cristo, né, ele diz que não trairia o Senhor, ele não negaria a Jesus, mas ele nega, e quando ele se lembra das suas palavras, que ele disse a Jesus que não negaria, mas acabou negando a Cristo, ele percebe o seu pecado, ele se dá conta do tamanho erro. E com a atitude de Pedro, de ficar rindo, de ficar alegre, não, de forma nenhuma. Pedro, ele chorou amargamente. Ou seja, o pecado, ele nos traz essa tristeza, porque o pecado, ele nos separa da presença de Deus, o pecado, ele é horrível, o pecado, ele é sim motivo de choro. Portanto, não se alegre no pecado. Se você anda se alegrando nas suas condutas pecaminosas, reveja a sua conduta. Reveja o seu modo de agir diante do pecado. O pecado não é motivo de riso. O pecado é motivo de choro, motivo de lamento. E o Espírito Santo, por vezes, nos leva a esse verdadeiro arrependimento, a essa situação de chorar amargamente pelo pecado. E depois o Senhor nos abraça, nos lembrando da sua graça, do seu amor. E se nós estamos verdadeiramente arrependidos, nós encontramos o abraço de Deus, nós encontramos o acolhimento de Deus, que nos acolhe em amor. O Senhor nos perdoa e daí nós nos alegramos novamente. Não no pecado, mas nós nos alegramos no abraço de Deus, no amor de Deus, na graça tamanha de Deus destinada sobre a nossa vida sem o nosso merecimento. Aí sim nós nos alegramos. Tiago vai alertar aqui sobre o cuidado que nós devemos ter com o juízo difamatório, versos 11 e 12. Irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está agindo como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Muito bem, muita gente acha que esse texto aqui ele está falando de uma proibição do julgamento em todos os sentidos, em que não pode se julgar de nenhuma forma, que não pode julgar de maneira nenhuma, mas não é bem desse sentido que o texto está dizendo. O texto aqui ele está condenando um juízo difamador, um juízo imparcial, um juízo condenatório, um juízo que não é reto, um juízo que é hipócrita, ou seja, quando as pessoas condenam o outro ao inferno sem misericórdia alguma, quando condenam o outro sem saber o que realmente está acontecendo, quando condenam uma pessoa sem ouvir o que realmente ela tem a dizer, ou seja, um juízo condenatório de forma banal, as pessoas não consideram ouvir plenamente o que o outro tem a dizer, elas julgam de forma sem amor e sem
misericórdia. Mas nós devemos nos lembrar que nós devemos julgar retamente, pelo menos, as coisas, o que é dito. Por exemplo, nem tudo que acontece dentro da igreja, nem tudo que é dito dentro das igrejas, por exemplo, ou pessoas que dizem falar em nome de Deus, deve ser aceito. Nós devemos julgar, nós devemos ter discernimento dado pelo Espírito Santo para julgar, por exemplo, aquilo que não vem de Deus. Como, por exemplo, está escrito na primeira carta de João, no capítulo 4, verso 1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 29. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Ou seja, há sim um espaço para o julgamento, mas para um reto julgamento, segundo a palavra de Deus, o julgamento daquilo que foi dito, um julgamento se realmente aquilo que está sendo ensinado procede de Deus, se está de acordo com a palavra. Você tem feito esse juízo que é orientado pela palavra de Deus? Um juízo que procura avaliar se tudo que nós estamos recebendo está de acordo com a santa palavra, com o verdadeiro ensino da palavra de Deus. Mas ao mesmo tempo, nós devemos evitar esse juízo difamatório, um juízo sem misericórdia, um juízo condenatório dos outros. Não pratique, não faça parte de conluios, não faça parte de julgamentos que visam prejudicar ao outro. Não faça parte disso, porque isso não procede da parte de Deus. Muito bem, e assim finalizamos então o estudo aqui do capítulo 4, do versos 1 ao verso 12, na carta de Tiago. Eu espero ver você mais uma vez amanhã aqui no Devocional Kairos. Não se esqueça de compartilhar com os seus amigos, com a sua lista de contatos, conferir se você já está inscrito aqui no canal e deixe também o seu comentário. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e até amanhã.